Alô, bom dia para você. Chegamos a 20 de fevereiro de 2026. Estamos aí numa sexta-feira, sextou depois do carnaval e iniciamos o dia com mais um caos instaurado politicamente no clube. E olha que não foi por falta de aviso, hein? Você que está me acompanhando aqui, você que está assistindo nossos vídeos, você que está acompanhando os relatos do que a gente vem colocando para vocês aqui diariamente. Vocês sabem que eu venho sinalizando, eu venho alertando que temos muitas pessoas deixando a política sempre em ebulição contínua, constante, e que o cenário interno dentro do clube estava efervescente. Tinha muita gente querendo a instabilidade política e, com isso, deixar o cenário eleitoral cada vez mais instável e conseguir tirar lucros e vantagens políticas com relação a isso. É o que eu sempre digo. O sistema político do São Paulo, ele destrói qualquer chance, capacidade, possibilidade de que X, Y, Z, seja a pessoa qual for, não se trata de falar de quem, e se trata de falar do como a pessoa pode fazer um mandato bom ou ruim, e não existe pessoa dentro de São Paulo que possa ter algum tipo de possibilidade de vislumbre, chance ou minimamente ter palpável a, a, a chance, vai, a possibilidade mesmo, acho que são essas palavras, de serem postulantes ao cargo de presidente de São Paulo amanhã, depois de amanhã, futuramente, e que também já não tenham feito parte de outras gestões, que também já não tenham, de alguma forma, participado do sistema político, porque é assim que são. Você não consegue alçar uma pessoa nova, você não vai conseguir alçar renovação, você não vai conseguir fazer nada. Todas as pessoas, todos os players, todos os envolvidos, todo mundo já teve algum tipo de desenlace, de envolvimento, de participação em mandatos anteriores que também não foram bem-sucedidos. Então, fica o nosso reforço de que, para nós, pelo menos para mim, a única chance de São Paulo conseguir alguma coisa diferente é fazendo uma reforma política severa ou se transformando numa empresa e profissionalizando de vez. O que também não necessariamente quer dizer que teremos uma boa gestão, mas não vemos mais alternativa e saída senão profissionalização do clube, tá? Essa é uma fala quase que diária que nós temos e fundamental e necessária, porque enquanto isso não for a pauta principal do clube, a pauta principal do clube for política, for destruição interna, ataques entre conselheiros, desestabilização política e a instituição ficar em segundo plano, é só isso que resta para nós. Então, eu vou explicar para vocês absolutamente tudo o que aconteceu ontem. Vou explicar para vocês absolutamente tudo o que deve acontecer hoje e deixarei claro para vocês, tá? Deixarei claríssimo todas as possíveis implicâncias, todas as possíveis consequências, além, é claro, do que deve acontecer na mídia e deve efervescer nas nos demais veículos e das acusações todas que vão acontecer e a gente vai em frente neste assunto. Vou tomar meu gole de café e a gente já bate esse assunto de uma vez. Então vamos lá. Como eu já vim sinalizando para vocês, existem movimentos relacionados à parte política interna de São Paulo para atingir de alguma forma o Assis e tentar desestabilizar o governo dele, que vem sendo bom, vinha gerando elogios e qualquer, cara, elogio, qualquer coisa que gere coisas positivas para alguém, gera efeitos contrários em outros. Isso incomoda, isso arranha, isso machuca para algumas pessoas e as pessoas não aceitam. Então, o movimento começou a crescer, começou a evoluir.
Eu comecei a ouvir vários boatos. Eu, particularmente, não preciso esconder, já tinha ouvido falar sobre esse assunto e tinha trocado com as pessoas mais próximas do Macis antes dele assumir sobre esse assunto. E, ou seja, a gente está falando de 35 dias atrás, o Júlio Casares foi destituído e o Macis assumiu. Exatamente isso. E antes disso, um pouquinho antes dele assumir, eu já vinha trocando essa ideia com algumas pessoas relacionadas ao Macis sobre esse tema. Já era um boato, já era uma coisa que rolava no clube, as pessoas já sabiam da existência dessa informação, mas nos últimos dias, principalmente de uma semana para cá, a coisa foi tomando corpo, a coisa foi aumentando o seu volume. E o que era um boato passou a ser um assunto mais grave, vamos chamar assim. Por quê? Porque dois áudios envolvendo a Cristina Macis, filha do presidente Ari Macis, ela conversa com um cambista que supostamente, eu não ouvi o áudio, então eu não posso confirmar, supostamente ela negocia ingressos para shows, ingressos para jogos, camarotes, entre outros. Até vagas de estacionamento parece que tem alguma coisa relacionada a isso. Então, reafirmo para vocês, essa foi a informação que eu tive, era uma coisa que já pairava sobre o Macis desde antes dele assumir. Isso foi tomando corpo ao longo dos dias. Aí, obviamente, o presidente assume e começa a gerar descontentamentos, porque ele não faz exatamente tudo aquilo que as pessoas querem. Ele não conseguiu desligar todas as pessoas que as pessoas queriam. Ele não conseguiu atender todas as demandas de todas as interfaces e começaram a surgir os inimigos de parte a parte, cada um pelo seu motivo distinto, e aí aquela história que eu conto para vocês sempre. Quanto mais o cenário fica instável, menos sólido fica o presidente, menos sólido ficam os aliados. Ele não faz parte de um grupo político muito numeroso e ele depende de alianças. Essas alianças não são tão, como é que eu posso dizer assim, numerosas quanto seriam necessárias para você ter uma tranquilidade política. É muito difícil porque as articulações políticas elas demandam concessões, demandam ajudas, demandam favores, demandam parcerias, e o Macis não está tão afeito assim a fazer tantas parcerias e tantas alianças nesse que são necessários para você manter uma governabilidade, que é o que a gente sempre fala. Inclusive, quando o Casares caiu, eu avisei sobre isso, muita gente falou, você só está falando isso porque você sempre foi pró, sempre foi favorável à política, sim, eu estou falando isso desde que o Casares caiu. Então, estamos falando hoje de 35 dias, são 35 dias avisando que isso é a política de São Paulo, que isso não muda, independente de ser Macis, Casares, de ser Leco, de ser Aidar, de ser Juvenal Juvencio, de ser Marcelo Portugal Gouveia. Isso sempre foi assim. Assim é a política dentro do clube. As coisas mudam um pouco aqui, um pouco ali, mas elas sempre são política. Beleza, Zanqueta, mas e aí? Então, esses dois áudios parece, e eu digo parece porque são todas as informações que a gente coleta, a cronologia dos fatos são essas. Esse áudio chegou para o Pimenta, ex-presidente de São Paulo. Esse áudio foi compartilhado com o Ives Gandra, que faz parte do Conselho Consultivo, que é onde hoje foi agendada uma reunião de Conselho Consultivo extraordinária, que não é uma reunião oficial, ela não tem pauta, não terá parecer, tá? Por que que não vai ter parecer, Zanqueta? Porque não é uma reunião oficial. Reunião oficial você tem que ter um parecer. Nesse caso não é uma pauta oficial, então não tem nem justificativa de ter um parecer, é uma conversa. Nessa conversa vão ser chamados os integrantes do conselho consultivo e depois disso eles podem ou não vazar o conteúdo e devem vazar, obviamente, porque as pessoas vão se manifestar com relação ao que aconteceu na reunião. E o conteúdo dessa reunião é a abordagem
depois dessa convocação feita a pedido do Pimenta, de que se escutem esses áudios e que se discutam as consequências, as nuances, enfim, do que tem no conteúdo desses áudios da filha do Maciz. E aí vou passar para vocês o que eu ouvi e que está sendo relatado. Existe um levantamento que é informado de que somando alguns anos aí, de que o Maciz ele é vice-presidente do Casares desde 2021, né? Somando alguns anos, existe uma denúncia de que 1.514 ingressos relacionados aos mais diversos eventos, seja shows, seja jogos, etc., foram comercializados por um cambista X que teria algum tipo de relação com o Baby da torcida independente e que esses áudios viriam à tona e que inclusive o Estadão já teria posse desses áudios e que, enfim, estou gravando aqui para vocês e a qualquer momento, inclusive, isso pode acabar surgindo e pode ser que o Estadão já tenha até publicado esses áudios. Repito, eu não ouvi esses áudios e essas são as informações que eu recebi. E que dentro desses áudios a Cristina Maciz ela chega a chorar, inclusive, se desespera e ela pede ajuda para que os áudios não vazem, para que o assunto seja morto, porque pode impactar no seu pai, Ari Maciz, e que isso poderia fazer com que ele perdesse a presidência do São Paulo e impactasse nele diretamente. E aí seria o caso, mas até aí qual é o problema? A pergunta assim, eu fico imaginando assim, qual é o problema para quem está ouvindo da filha do Maciço comercializar ingresso? A questão é que esses ingressos que foram comercializados, em tese, são ingressos dos quais o Maciço teria direito como vice-presidente de São Paulo, e estes ingressos, eles seriam retirados por ele próprio, mas nesse caso ele teria delegado para a filha, e ao invés da filha ter feito uso pessoal, familiar ou etc., ela teria comercializado isso, que não é permitido. Casos similares como esses, que já envolveram uma conselheira e um outro conselheiro, que eu quero evitar citar nomes aqui, porque eu não quero fazer mácula política, não é essa a intenção, é explicar para vocês. Nos casos, eles foram levados a voto, uma abriu mão do seu cargo e fez um acordo para não ser punida, e o outro recebeu uma punição e ficou por isso mesmo, era um conselheiro vitalício, etc. Mas foram casos que explodiram, foram amplamente discutidos dentro do conselho. Em casos similares a esse, normalmente existe uma possibilidade de advertência ou suspensão. E essa advertência ou suspensão, ela é definida pelo Comitê de Ética do Conselho Deliberativo. Então vamos lá. E vamos imaginar que você escute o áudio hoje nessa reunião e o Maciz ele tem duas opções. Ele fala: "Eu não tenho nada a ver com isso", que foi o que eu ouvi ontem à noite, tá? Eu não tenho nada a ver com isso. Inclusive fiz essa matéria no blog do São Paulo ontem à noite, com exclusividade, colocando que o Maciz enfrentaria essa questão e que não assumiria os atos da filha e as responsabilidades da filha, uma vez que ele entende que se a filha errou, a filha deva assumir e responder por isso. Eles vão ouvir o áudio, o Maciz, ele vai, segundo ele, enfrentar isso e não vai se curvar a qualquer tipo de chantagem ou abrir mão do cargo dele porque ele não praticou nada irregular, essa é a informação dele, e pode enfrentar esta possível representação que vai ser levada ao Conselho do São Paulo, ao Comitê de Ética, e no Comitê de Ética ele pode ter sanções. Eu vou chegar nessa parte. Outra possibilidade seria ele falar assim: eu renuncio então e não quero passar por isso. Outra questão seria os conselheiros abrirem representação e tentarem fazer um processo parecido de impeachment. Esse processo de impeachment, para acontecer, ele aconteceria similar ao que aconteceu com o Júlio Casares. Iria para a assinatura, convocação de data para conselheiro,
parecer aí sim oficial do Conselho Consultivo, e aí encaminharia isso, e isso demandaria um envolvimento político gigante na parte interna do clube. Em paralelo a isso, além da sindicância interna e dessas questões todas, existe uma investigação em aberto sobre o uso irregular de camarotes, como vocês já sabem, do áudio que já vazou, de também o áudio vazado, que a polícia está investigando. E existe a chance deste processo da filha do Macis ser inserido dentro da investigação daquilo que chamaram de marketing, né, de caça-níqueis dentro de São Paulo por conta de shows e comercialização de ingressos, utilização irregular, etc., de uma suposta corrupção envolvendo esses assuntos. Ou seja, as conotações, as nuances e os desenrolares dos fatos, o desenlace disso é grave, é pesado, tem muita coisa grande envolvendo isso. Quem ouviu o áudio me jura que o áudio é pesadíssimo, no nível do áudio dos camarotes, e tem uma conotação grande. Eu pedi, obviamente, os áudios, não quiseram me compartilhar. Não quiseram compartilhar, disseram que o Estadão já tem e que ele vai fazer o vazamento disso, etc. Beleza. Então a gente acompanha e aguarda. Falei que até queria ouvir para entender se era tão grave assim, mesmo que eu não vazasse o áudio. Não quiseram me mandar. Só dar mais uma hidratada aqui. Então vamos seguir na sequência dos fatos. Fazem a reunião, saem da reunião e comunicam o Macis a respeito disso e tomam, sei lá, qualquer decisão lá e o Macis continua, que é o que ele afirma que vai fazer, e ele já está bem definido com isso, e eu expliquei isso numa postagem no blog do São Paulo ontem à noite, inclusive com exclusividade. Já vi que outros veículos estão repercutindo que ele vai realmente enfrentar a situação e fazer essas coisas agora pela manhã. Logo, ele seguindo em frente, enfrentando isso, o que pode acontecer é o que eu falei. O processo entrar na questão policial, mas essa questão policial. Internamente, os conselheiros podem tentar abrir um pedido de impeachment, o que derrubando o Macis obrigaria, caso ele caia, o Macis ele seria obrigado, ele cairia e assumiria o Outem Aires, e o Outem Aires, como eu venho falando para vocês, ficaria 30 dias e seria obrigado a marcar novas eleições. E aí tem um detalhe importante que eu preciso que vocês prestem atenção, que é essa bifurcação dessa opção. Se no caso o Macis ele não renunciar e ele não ter o pedido de impeachment feito, ele entraria no comitê de ética. Presta atenção. Se ele entra no comitê de ética, o comitê de ética tem que emitir um parecer, como está fazendo do caso dos camarotes, como vai fazer do caso do Pinote e do Maris, que foi pedido lá por conta do áudio vazado e não ter sido levado primeiro no Conselho Deliberativo, como eu expliquei para vocês também ontem. Olha o tamanho da proporção que isso está tomando, da bagunça que isso está. Se uma CIS é levada no o comitê de ética vai fazer um parecer com relação o ocorrido. Se o comitê de ética entender que o Macis tem responsabilidade ou que ele mereça algum tipo de punição referente ao acontecido da filha, alguma coisa do gênero, eles podem emitir no parecer do seguinte: eu vou te dar uma advertência, eu vou te dar uma suspensão de 15 dias, de 30 dias. Até 30 dias não passa pela votação dos conselheiros. Ele ficaria afastado do cargo por 30 dias e quem assume nesse caso também seria o Outem Aires. E isso não tem nem voto, tá? Isso seria inapelável. Se o prazo passar dos 30 dias, se este prazo for maior do que 30 dias, ele vai a voto dos conselheiros. E aí presta atenção para vocês entenderem o tamanho da complexidade da coisa. Se isso vai e eles decidem que o parecer é uma suspensão de 180 dias, vai, por exemplo, que seriam 6 meses, e a gente está falando de 10 meses para acabar o mandato, o Macis ficaria
praticamente mais da metade do período fora da presidência, e neste caso não tem convocações de eleições. Quem assumiria seria o Olten Aires, presidente do conselho. Zanqueta, mas eles têm que votar sobre isso. E aí é uma parte crucial de você entender da política. Se ele for para pleito de voto dos conselheiros, não precisa ter 171 votos, como foi no caso do Júlio Casares, que é voto para cacete ainda. Ele teria que ter quórum de 50% mais um, e não da totalidade dos conselheiros, do quórum presente, porque um voto de parecer de comitê de ética não exige, mesmo que seja presidente, que tenha aquele quórum gigante do impeachment. E aí deixa o cenário completamente louco, insano. Porque se você tiver no dia da votação 90 pessoas, imagina, vai, tem 90 conselheiros no quórum, e dos 90, 46 votam favoráveis, olha só, é um número pequeno. Ele já fica suspenso durante 6 meses e você tem um novo presidente durante 6 meses. É um tema extremamente delicado. E isso é importante que você entenda as bifurcações, as ramificações disso, porque é um jogo, é um tabuleiro. Isso é um cenário político. Eu vou dizer para vocês a minha opinião. Se o Macis não tem, e vou, já tinha dito isso antes, tá? Não estou falando isso hoje. Se o Macis não tem nenhum tipo de relação direta com absolutamente nenhum caso de corrupção, e como eu falei, eu não ouvi o áudio e não vi indício nenhum. E isso é uma coisa que diz respeito somente à filha. Na minha opinião, não tem cabimento a destituição do Macis do cargo ou de punição direta. De repente, você pode fazer alguma coisa que, uma advertência, alguma coisa do gênero, que seja condizente até pelo cara ser presidente do clube hoje e você precisar privilegiar a instituição mais do que qualquer coisa, além, ainda assim, dar esse recado do tipo assim: isso não pode mais acontecer, isso é inadmissível. Se tiver alguma questão de corrupção envolvida, gente, aí não tem o que fazer. Eu falei até com as pessoas que eu conversei ontem à noite, eu falei assim: olha, partindo da premissa que ele não está envolvido, vai acabar uma advertência para mim está de bom tamanho. Isso foi o que eu disse para as pessoas que estão ao lado dele, tá? Isso foi, era 11 da noite ontem. No caso dele ter algum tipo de envolvimento, fudeu, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Foi o que aconteceu com relação ao que gerou a queda do Júlio Casares, com essas coisas todas, porque tinha processo na polícia, tem investigação, tem COAF, tem não sei o quê, tem uma lista de assuntos que isso acabou gerando a queda dele e ficou inapelável, não teve muito para onde correr. Perdeu apoio, ficou politicamente completamente isolado, poucas pessoas se mantiveram ao lado e caiu. E se tiver algum caso envolvendo com uma corrupção direta para o Macis, e ele diz que não, e que está super tranquilo com isso, eu, na minha opinião, acho que destituição de presidente ou qualquer coisa mais agressiva ou mais radical nesse sentido não faz, do ponto de vista até da saúde da instituição, qualquer sentido. Agora, a gente tem um ponto importante aqui, e é isso que eu falei para vocês. A gente tem três caminhos hoje. Um é o Macis renunciar, que ele diz que não vai fazer. Dois, o caminho do impeachment, que parece que não vão seguir, porque o caminho do impeachment é uma coisa política, envolve muito voto, o cenário está muito distribuído e não se sabe exatamente se, isso, se conseguiriam atingir esse patamar e tudo mais. Três, tem esse caso do comitê de ética que pode votar e aí sim ter uma nuance mais pesada. E aí, neste caso, ou tem presidente do Conselho Deliberativo, aí sim ele teria vantagens em ver o Macis caindo do cargo e ele assumindo, dependendo do prazo, porque aí o quórum de votação é pequeno e há uma facilidade em você conseguir mobilizar um número de pessoas pequeno para fazer essa votação. E aí, gente, fica completamente aberto, porque 50% mais um é muito fácil de você conseguir traição de um grupo, fazer um acordo aqui, um acordo ali, tá? 50% mais um é loucura. É diferente de você falar 171 votos de 255, como foi no caso do Júlio Casares, que aí gerou uma comoção grande, um número gigante de pessoas. Neste caso do Comitê de Ética ser acionado e punir
e levar este caso para voto dentro do conselho, com um quórum de 50% mais um, existe uma tendência, uma possibilidade forte de que o cenário fique instável e há uma possibilidade grande do Maciço poder ser derrubado. Tá? Aí fica em aberto. Se esta for a estratégia, eu estou usando para vocês e falando sobre o cenário que o estatuto permite e que as regras do clube são permitidas. Eu ouvi gente falando assim: ah, o Outem poderia não convocar as eleições e se manter de forma ditatorial, vamos chamar assim, no cargo, e não abrir mão e não convocar as eleições e isso ir para a justiça e isso gerar um monte de coisa. Eu, particularmente, não acredito nisso, tá? Eu estou falando a opinião, eu particularmente não acredito nisso, porque aí seria propriamente dito um golpe, efetivamente. O que eu acredito na vertente maior é que se jogue para a roleta russa de uma votação através do Comitê de Ética por uma possível punição, tirando o Macis por um período do cargo, o que alçaria o outrem no poder sem ter que convocar eleições, e aí o cenário vira uma loucura. E aí o cenário vira loucura. Este é o cenário que eu posso passar para vocês hoje com relação a isso. Bom, precisamos ouvir os áudios, precisamos entender até onde isso impacta, precisamos entender o que tem envolvendo a torcida organizada, que é o que estão especulando que também tem, qual a relação da filha com o cambista e qual a relação do Macis com relação a isso, e da onde surgiu esse número de 1.514 ingressos que as pessoas estão dizendo que tem relacionados a isso, porque é ingresso para o cacete. Gente, a gente está falando de muito ingresso. Ah, mas é ingresso de jogo, de show, de não sei o quê. Ainda assim, é muito ingresso para uma pessoa só retirar. Inclusive, quando eu falei isso, estava perguntando para algumas pessoas, eles falaram, não, esse número de ingressos não existe, isso é impossível. Então, essa é outra informação que eu preciso entender, que a gente, como torcida, todo mundo precisa entender esclarecimento. Parece que vai entrar também na discussão a distribuição dos ingressos para o show do AC/DC. O que eu ouvi foi, Zanqueta, tem 3.300 ingressos que a presidência recebe, um número de 600 são distribuídos para conselheiros, e aí sobram 2.700, 2.600 ingressos que precisam ter destino. Pode ir para social, isso é uma delegação da presidência. Isso pode ir para o social, isso pode ir para fulano, pode ir para ciclano. E aí também é uma coisa que vai ser questionada, parece que na reunião de hoje, para onde foram os ingressos do show do AC/DC e com quem estão esses ingressos e qual a distribuição que foi feita desses ingressos com a investigação. E aí dizem que pode ter alguma coisa também nesses ingressos do show do AC/DC. Sabe o que deixa cada vez mais claro? Aí eu vou fazer uma parênteses aqui. Cara, a gente tem que ter um controle sobre esse negócio de ingresso, porque esse negócio realmente, como o promotor lá virou uma máquina de caça-níquel, cara, a gente precisa começar a pegar esses ingressos e falar assim, ó, ninguém mais vai ter direito a ingresso de porra nenhuma aqui dentro. O ingresso é para o São Paulo fazer dinheiro com show, é para o São Paulo ganhar dinheiro, porque o São Paulo está numa situação financeira de merda. Esse ingresso não pode ir para a mão de conselheiro, de sócio, de puta que pariu, de convidado. Não pode. Esse ingresso tem que ficar na mão do clube ou ser comercializado de uma forma que entre no balanço do clube todas as considerações. Olha a zona que virou esses shows dentro do São Paulo e a bagunça que virou esse negócio. E não tô nem falando que não importa se o Maciço está usando de forma correta ou não, mas virou uma zona esse negócio de ingresso. Cara, 3.300, eu nem sei se esse número é verídico também, tá? Hoje em dia tá difícil acreditar em qualquer coisa. Eu conversei com outras pessoas ontem também, para perguntar se já ouviu nesses números, se já ouviu essas coisas, pessoas, cada um fala uma coisa, tá cada um dizendo um negócio, porque politicamente tá uma loucura, tá uma troca de chumbo, uma farpa, uma bagunça política, todo mundo dizendo isso. Mas, cara, imagina que esse número realmente seja real e eu acho que deve ser. Porque ontem é um número que, assim, tirado da onde esse número, sabe? 3.300 ingressos de um show que custa caro pra cacete. Olha quanto dinheiro deixa de entrar nos cofres do São Paulo. A gente vai ter diversos shows ao longo do ano. O São Paulo não pode jogar em casa por conta dos shows. E os ingressos estão indo para a mão, 3.300 ingressos estão indo para a mão de. O conselheiro vai para lá, o sócio não sei o quê, o cara dali, o cara daqui.
Porra, o São Paulo é um clube. O São Paulo tem que cliente que ele tem para poder fazer. Quando você é uma empresa que tem clientes, mas os clientes do São Paulo são os torcedores. Os clientes do São Paulo não são amigos de fulano, amigo de ciclano. O São Paulo não tem esses. O cliente do São Paulo é o seu torcedor. Nós é que deveríamos, de alguma forma, o sócio torcedor, sei lá o quê, ganhar ingresso, ganhar distribuição de alguma forma, ou sorteio, seja lá o que for. Gente, esse negócio dos ingressos, dos shows, tá uma bagunça do caralho, não tem outra palavra, tá uma zona. Tá uma zona. Independente do Macis ter algo errado ou não. Tomara que não tenha. Tomara que ele continue no cargo e a coisa continue estável. Foi exatamente o que eu falei para as pessoas. Deixa as coisas estável. Deixa o Macis ali. Deixa a filha responder. Se tiver que responder na polícia, se tiver que fazer as coisas. Óbvio que, como pai, eu imagino a dor que o cara deve estar sentindo. Como agora presidente, pai, duplamente. É um impacto brutal, independente dele ter alguma mácula ou não. Vai ser duro para ele. Imagina, 81 anos e você vendo sua filha sendo massacrada. Eu não estou dizendo que está errado, mas. E você, como presidente do São Paulo, e pronto, a guerra política, tudo isso gera cicatrizes e marcas profundas, dói. Você vê a quantidade de ataque, você vira alvo. Não vai ser fácil para o Macis, independente de qualquer coisa, não vai ser simples. Ah, ele vai enfrentar. Óbvio, mas isso dói também. Mesmo que não tenha nada. Imagina a situação dele, que estava de boa há 60 dias atrás e agora vê tudo isso nesse cenário. E isso só denota que essa política do São Paulo é uma bosta, que é o que a gente fala constantemente. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Falando em política, é, o sobrinho do Belmonte era um engenheiro que cuidava e era designado para cuidar do gramado dos campos de Cotia. E aí descobriram isso e ele foi também destituído do cargo em Cotia e agora estão avaliando se vão demitir ele ou se vão repassar ele para alguma outra função dentro do clube, mas que ele não vai ficar tomando mais conta de Cotia. É só mais um exemplo de indicação, aquelas coisas todas que a gente sabe que acontecem dentro de clube de futebol. Enfim, hoje o GE está repercutindo isso, a demissão demissão, vai, ou pelo menos a saída, a, a realocação, vamos chamar assim, do sobrinho do Belmonte, que era um engenheiro que cuidava do gramado de Cotia e deu toda aquela repercussão negativa lá com relação a tudo isso. Bom, dizem que além dos áudios, tem comprovante de pagamento, até que algumas coisas que eu anotei, que anotaram tudo isso. A filha do Macis chama Cristina Macis, e aí a filha do Macis é sócia também, e obviamente pode sofrer sanções dentro do clube com relação a tudo isso. Sabe onde fica a gente, São Paulo, o time bem, 6 jogos invicto, que estava numa paz e a gente só ouvia coisas tranquilas, o elenco dizendo que a paz, que a bagunça tinha acabado, a paz estava instaurada, que agora as coisas iam funcionar melhor e que o time tinha chance de ser campeão, essas coisas todas. Sabe onde a gente fica? Ó, é isso que acontece com a gente. É isso que acontece com o torcedor, que está lá feliz, estava lá preocupado com camisa, está lá preocupado com o time, está lá sofrendo, está lá tenso com o jogo do Red Bull, está feliz com as lesões terem acabado. Aí a gente vê uma entrevista do Rui Costa, que a priori seria o que eu repercutiria hoje, que foi uma ótima entrevista, falou diversas coisas, falou sobre o Alisson, sobre a culpa do Corinthians, é, falou sobre a vinda do Rafinha, falou sobre a não possibilidade de Felipe Coutinho, que não tem nenhuma pretensão de trazer o cara, falou sobre os jogadores que querem pertencer ao São Paulo, que têm orgulho de vestir a camisa. Cara, tem vários tópicos assim, sabe, que eu levantei, falou sobre o mercado, aquilo que eu já tinha dito para vocês, que a priori eles consideram um elenco fechado, mas que ainda até o fim da janela pode ter alguma movimentação de saída, e que uma oportunidade de mercado também, mesmo o clube não procurando, pode acabar acontecendo. Sim, várias coisas que é legal porque vai corroborando aquilo que eu passo para vocês no dia a dia aqui.
E isso me deixa feliz porque a gente sabe que informação é um negócio muito precioso. Quando você passa, você quer, a outra pessoa vai ouvir a informação, vai falar, pô, vou ouvir lá e tô com isso na cabeça. E é bom quando as coisas vão acontecendo. Nesse caso do Maciço, achei péssimo, porque eu imaginei que fossem aguardar mais um pouco, tipo, esperar essa fase final do Paulista, de repente esperar para o meio do ano, quando tivesse a pausa da Copa do Mundo, para deixar isso. Não. Foda-se. É tipo, solta o pino da granada, deixa a granada ali e deixa rolar. E não é uma granada, não. Solta o pino de várias granadas e bota pra fuder. Não importa quem vai pegar, o que vai atingir, o que vai destruir, inclusive o impacto que vai ter na instituição e que pode gerar no futebol que vinha bem. Isso é muito triste. Isso foi o que eu falei para quem eu conversei ontem. Eles me garantem que o Maciço está tranquilo que vai enfrentar isso, que o Maciço não vai ceder, ele não vai é, ele considera que isso seja uma forma de chantagem para tirar ele do poder. E me disseram que o Marcis tem uma caixa preta e que vai abrir essa caixa preta porque ele está se sentindo atacado e que isso vai gerar sangramento nas pessoas que estavam no poder ou que tinham alguma relação com o poder do São Paulo. Ou seja, se a gente acha que o que tinha de ruim já veio à tona, parece que a coisa vai aprofundar, como me disseram assim, teremos a abertura dos portões do inferno de verdade, porque vai arregaçar muita coisa e muita gente, porque muita coisa vai explodir a mais, como comissões, intermediações, pagamentos de para X, Y, Z de contratos que foram intermediados, coisa com empresário de futebol, coisa de contrato administrativo. Gente, que loucura, que bagunça, que vergonha, de verdade. Eu só espero que hoje na reunião eles se conversem agora para o desfecho e que eles entrem no denominador comum de que isso é péssimo para a instituição, de que entrem numa trégua política para que isso não prossiga. Se tiver que mandar isso para a polícia, manda para a polícia, porque aí, aquilo que a gente já falou, investigação é vida. Se tiver que responder na polícia, gente, na autoridade, aí não tem como fugir. Aí não se trata. Então, a gente está falando de duas coisas diferentes: polícia e investigação com as autoridades de possíveis crimes. Isso não tem meio termo. Mas politicamente, São Paulo precisa ter um mínimo de paz, precisa ter um mínimo de pensamento na instituição. E a gente tem um jogo decisivo amanhã. A gente tem uma decisão amanhã. O futebol tinha acabado de ter um mínimo de paz. E parece que esse mínimo de paz não vai perdurar. E, infelizmente, amanhã, no vídeo de amanhã, a gente vai estar repercutindo de novo, não o jogo em si, mas muito do que deve ter acontecido na reunião e possíveis guerras políticas que eclodir, vão explodir dessa reunião de hoje, porque o Maciço está puto, porque estão querendo atingir ele politicamente para destituir ele do cargo. E ele, obviamente, tem lá suas armas e ferramentas também para contra-atacar. E isso, obviamente, vai gerar um fogo cruzado. E quem perde somos nós, a instituição, no final das contas. Vamos acompanhar os próximos passos. Tomara que não tenha nada pesado e seja só uma coisa relacionada à filha dele, que o Macis possa continuar no cargo e que a guerra política, que isso não passe de uma explosão, que isso vá para a polícia de investigado e que a filha dele pague, mas que não atinja diretamente o presidente, para que a gente não tenha tudo de novo, como eu expliquei para vocês, de impeachment, de possível suspensão e bagunça e efervescência interna, porque isso, meu Deus do céu, ninguém aguenta mais. Beleza, meus amigos? Ótima sexta-feira para vocês. Fiquem com Deus, que Deus ajude o São Paulo e fui.